Vamos agora, como fizemos no caso da eletrostática, vamos apresentar as leis da eletrostática, as duas equações de Maxwell da eletrostática, e vamos apresentar a solução dessas equações. É claro que seremos levados de novo à equação de Poisson, né? Não há como evitar isso, tanto na eletrostática quanto na magnetostática, né? O que significa isso aqui? Magnetostática. A gente vai ver que a solução agora envolve o potencial vetor. No caso da eletrostática, era o potencial escalar. A gente procurava equações para o potencial escalar. Aqui, a gente procura equações para o potencial vetor. Vamos defini-lo, claro, vamos defini-lo. Então, introduzimos primeiramente o potencial vetor, né? Claro, começando pelas equações da magnetostática e definindo também o que é magnetostática, né? E agora aqui já começo a introduzir um conceito. Pode parecer que não, né? Pode até parecer que não. É um conceito fundamental hoje, né, na teoria das interações fracas, fortes, eletromagnéticas, né, que é o conceito de transformação de gauge, escolha de gauge, né, invariância de gauge. Aqui começa a discussão, né? Como fixar gauge, né? E depois a equação fundamental da eletrostática, da magnetostática, que vai ser apresentada depois de definir uma escolha de gauge, né? E como resolver problemas de magnetostática? Uma outra maneira, além daquela que já aprendemos envolvendo integrais de superfície e integral de linha. Essa é uma outra maneira, né? E chamar a atenção para o fato de que esse é um fenômeno relativístico, o que a gente vai descrever agora, né? Então, vamos começar com a magnetostática. Na magnetostática, a gente considera a densidade não variando com o tempo, né? Por que densidade? Eu não estou calculando o campo elétrico, mas é porque o J é igual a ρ vezes V. E a gente vai também trabalhar numa situação onde V não é constante, ou ele depende apenas da posição. É isso que caracteriza a eletrostática, né? É uma situação estacionária, porque, na verdade, é mesmo um pouco estranho. Como magnetostática se as cargas estão em movimento, né? Aí funde um pouco a cabeça, né? Essa história de eletrostática quando você tem cargas em movimento. Mas é um regime de movimento que nós chamamos estacionário. Nada depende do tempo, né, em relação a esse movimento, né? Muito bem. Então, também na eletrostática, vejo que divergente de J é igual a zero, por conta da equação da continuidade, né? Se isso de ρ dt é igual a zero, então divergente de J também é igual a zero. Portanto, o fluxo de J, né, ao longo de uma superfície fechada, né, é igual a zero. Ou seja, as cargas que entram saem, as mesmas cargas que entram saem. É importante entender isso aqui, porque aqui eu estou considerando uma superfície fechada. Então, se eu tenho movimento de cargas elétricas, né, o que eu estou dizendo aqui, com essa equação, é que as cargas elétricas que entram na superfície, elas saem. É isso. Ou seja, o fluxo de J, né, é igual a zero. É isso que está aqui. Na magnetostática é isso. Essa é a implicação da conservação da carga elétrica, né? Entram num determinado volume a uma taxa e saem a mesma taxa desse elemento de volume, por conta dessa condição aqui. Isso é importante, né? De forma que estamos analisando uma situação estacionária, na verdade, né?
Então vamos agora às duas leis da magnetostática. Essas leis são as equações de Maxwell. Para a gente agora, a lei é sempre, né, taxa de variação. Lembre-se, olha só, a primeira lei da magnetostática, peraí, mas não é a primeira lei da magnetostática, não. É a lei válida para o campo magnético, independentemente de estarmos falando da eletrostática ou não. Essa lei, ela continua, ela é sempre válida. Quero chamar a atenção disso, né? Por quê? Porque ela reflete o fato de que campos magnéticos não são produzidos por atributos semelhantes a cargas elétricas, né? Olha só que coisa interessante. Se existissem esse atributo, carga magnética ou monopolo magnético, se existisse, então essa lei seria assim: uma distribuição de cargas magnéticas dá origem a um campo magnético de tal forma que o divergente do campo magnético é igual a uma constante vezes... Mas não existe isso. Não existe. Simplesmente não existem cargas. Logo, divergente B é igual a zero. É importante entender, né, isso. Aqui eu tenho uma figura, né, do que seria o equivalente, né, a existir uma carga magnética, né? Um monopolo magnético, se ele se movimentasse, ou ele mesmo em repouso, né, ele daria origem a um campo magnético. Mas ele não existe, né? É curioso, porque existe a carga elétrica, né? E nós sabemos disso, né? E essa carga elétrica, ela dá origem a um campo elétrico. Se existisse esse objeto aqui, ele daria lugar a um campo magnético, mas não existe, nunca descobriram, né, o monopólio. Consequentemente, resumindo, esta é a segunda lei. É claro que isso faz com que a integral do campo magnético ao longo de uma superfície S, qualquer que seja a superfície, é igual a zero. Então, se eu considerar aqui uma superfície qualquer, o que acontece? As linhas de campo, não é, que entram, elas saem, não é? Elas devem sair, claro, elas devem sair. Consequentemente, essas linhas de campo devem formar linhas fechadas sobre si mesmo. Por quê? Essa é a melhor maneira de assegurar que o fluxo do campo B através de uma superfície S, qualquer que seja a superfície, é igual a zero. Portanto, existe a necessidade das linhas de força do campo magnético formarem linhas fechadas, como esta aqui. Esta aqui, formam sempre linhas de... Aqui, a mesma coisa, olha só, as linhas de força, fio, que estamos considerando a corrente, né, de um fio. Então, são sempre linhas fechadas, né? Olha só, no caso de um ímã, aqui a gente não vê, mas essa linha de força aqui, na verdade, ela é fechada. Ela continua dentro do ímã, ela é fechada. Então, essa é a primeira conclusão daquela lei. As linhas de força de um campo magnético são sempre fechadas, sempre fechadas. Por quê? É a maneira de assegurar que divergente de B é igual a zero. O fluxo de B ao longo de uma superfície qualquer é igual a zero. Essa é uma primeira coisa, né? Agora, vamos falar das duas leis, né? Ora, de acordo com o que nós já vimos, né, a magnetostática ela é regida por essas duas leis. Divergente de B igual a zero e essa aqui que é a lei de Ampère. Rotacional de B igual a μ0 vezes J. É isto. Essa aqui significa que, não havendo monopolos, a taxa de variação que se transforma como um escalar, que é o divergente, né, é igual a zero. E essa aqui é uma distribuição de correntes, né, dá lugar, né, a um campo elétrico.
Né? Então, essa é a conclusão dessa lei aqui. Né? Duas leis. É engraçado, é parecido com... Olha só, vamos olhar que coisa curiosa. A eletrostática, duas leis. A magnetostática, duas leis. Mas são curiosos, porque divergente de B igual a zero. Mas divergente de E igual a zero. Rotacional de E igual a zero. Mas rotacional de B não é igual a zero. Está aí, olha só. Eletrostática, magnetostática. É isso que a gente vai olhar agora. Né? Já analisamos esse caso aqui. E agora precisamos resolver essas duas equações. Esse é o problema. Esse é o problema agora. Matemática. Né? Não tem outro caminho. São duas equações, né? Eu tenho que resolver duas equações. Né? Tenho que resolver duas equações. Como é que eu resolvo as duas equações? Vamos começar pela primeira. Eu começo pela primeira. Vou resolver a primeira. Tensão divergente de B igual a zero. Como é que eu resolvo essa equação? Na verdade, eu não estou resolvendo, não. Né? Eu estou buscando uma solução sob uma determinada forma. Eu digo, B igual a rotacional de A é um campo vetorial qualquer. É um campo vetorial qualquer. B igual a rotacional de A resolve essa equação. Mas eu não achei A. Calma. Eu não achei A ainda, é verdade. Mas é uma solução. Se A for uma grandeza vetorial que depende de R e T, na magnetostática a gente não tem o T. Mas isso aqui, o que eu quis chamar a atenção é que vale sempre. O A pode depender do tempo. Na magnetostática, não. Mas isso aqui é uma questão muito geral. Então, B de R e T, em geral, né, a gente não vai considerar T, claro. Né, mas o que eu quero aqui chamar a atenção é para o fato de que isso vale sempre. Vale sempre. Né? Na magnetostática, não. Né? Então, essa é a solução. Não sei ainda quem é, mas qualquer função vetorial satisfaz a primeira lei, pode ser qualquer função vetorial. É muito curioso isso, mas é uma solução. Eu estou aqui apresentando uma solução para essa equação aqui. Verifique, divergente do rotacional de um campo qualquer é igual a zero. Resolvi. Não, você não resolveu, não. Você escreveu esse campo em termos de um outro campo que você não conhece ainda. Mas eu vou mostrar agora como é que eu posso conhecer. É isso. É uma tática, assim como foi na eletrostática. E igual a menos gradiente de V. V, um campo escalar. Mas quem é V? Não, pera, eu uso a outra lei para calcular, para determinar V. Né? Mas, em princípio, né, é assim. Os dois potenciais, olha só que coisa interessante. E igual a menos gradiente de V, potencial escalar, que satisfaz rotacional de E igual a zero. B igual a rotacional de A. Quem é? A, o potencial vetor. É um potencial também, como o anterior. Só que agora é um potencial vetorial. Potencial vetorial. Muito bem, então já resolvi, entre aspas, essa equação aqui. Muito bem. Vamos mudar de assunto por um momento. Né? Por um momento. É que esse potencial aqui, ele exibe uma certa arbitrariedade. Veja, por quê? Imagine você que eu tenha um potencial vetor e agora eu acrescente a esse potencial vetor uma outra função, vetorial também. Essa função é gradiente de lambda, que é uma função de RT. Mas pode ser função de RT. Né? Isso é bastante geral o que eu estou dizendo agora. Né? Então, olha só que coisa curiosa. Essa transformação aqui, neste caso, é uma transformação conhecida como transformação de Gauge. Transformação de um nome. Não é muito bonito esse nome, né? Mesmo porque ele é inglês. Né? A gente não conseguiu ainda introduzir uma outra notação. Mas olha só, mediante essa mudança aqui, A' igual a A mais gradiente,
Como o rotacional do gradiente de uma função escalar é igual a zero, veja, tanto A quanto a linha levam ao mesmo campo magnético. Ou seja, uma transformação de gauge, a gente vai sempre utilizar isso é essencial, é importantíssimo. Uma transformação de gauge, uma transformação desse tipo, ela deixa os campos invariantes. Dizemos que o campo magnético é invariante sob uma transformação de gauge. Essa é a palavra científica adequada, né? Estamos introduzindo, parece que isso não é importante, é fundamental dentro do contexto das interações ou da teoria que descreve as partículas elementares, né? O conhecido como modelo padrão. Lá se usa isso, né? A ideia de uma transformação de gauge e uma invariância de gauge, né? Então, eu tenho divergente de B igual a zero, rotacional de B igual a μ0 vezes J, mas de agora em diante nós vamos pura e simplesmente deixar de fora o tempo. Mas o que eu vou escrever aqui sempre vale, mesmo que tenha o tempo, por isso que eu mantive, né? Existe uma outra propriedade aqui, é a seguinte, o B agora é igual ao rotacional de A, portanto, aquela equação, a equação de Ampère, ou a lei de Ampère, é rotacional do rotacional de A igual a μ0 vezes J. E aí eu tenho esta propriedade aqui, né? Para o rotacional do rotacional de um vetor, é o gradiente do divergente de A menos Laplaciano de A, né? Isso aqui também é sempre válido. Consequentemente, olha só, a equação satisfeita pelo potencial vetor, né? Veja, no caso mais geral possível, né? No caso mais geral possível, seria assim. Mas agora tem uma outra coisa curiosíssima. E fazer isso se chama de fixar o gauge. Fixar o gauge. Se eu impuser uma condição como essa, né, divergente de A igual a zero, isso é que eu posso fazer. É curioso, porque quando eu tomo o divergente de A igual a zero, o que eu, na realidade, estou fazendo? Eu praticamente, agora, com essa escolha de gauge, que é a escolha de uma condição sobre o campo, esse gauge aqui é conhecido como gauge transverso, divergente de A igual a zero, né? Divergente de A igual a zero. Então, esse gauge transverso, ele de fato, ele acaba eliminando a arbitrariedade. Então, se eu tenho um potencial A que satisfaz divergente de A igual a zero, esse potencial agora é único. Ele é único, porque eu posso mostrar que ele satisfaz, né, a equação Laplaciano de lambda igual a zero em todo espaço. Em todo espaço, a única solução é lambda igual a zero. Então, a condição que fixa o gauge, né, divergente de A igual a zero, eu sei que são termos que vocês não estão muito habituados, mas esses termos são essenciais. Lá na frente, né, no modelo padrão, sempre que você estiver descrevendo as partículas intermediárias, os bósons intermediários, esse conceito está lá todo o tempo, né? Ou seja, resumindo, né, divergente de A elimina essa arbitrariedade. Agora, se eu tomar naquela equação divergente de A igual a zero, olha só a equação do potencial vetor. Olha só a equação do potencial vetor. Isso aqui. Laplaciano de A é igual a menos μ0 vezes J. Né? Menos μ0 vezes J. Espera aí, mas nós já vimos uma equação com essa cara aqui. Se lembram? Na eletrostática? Cada componente, veja, cada componente satisfaz uma equação de Poisson. Satisfaz igualzinho a eletroestática, olha só.
Aqui eu tenho a equação para eletrostática e aqui eu tenho a equação para magnetostática. É simplesmente eu substituo V por J. É isso, é V por J. Interessante isso. Olha só, cada componente satisfaz uma equação de Poisson, cada componente. Agora eu vejo, eu estou tirando o tempo, né? Porque eu estou analisando agora a magnetostática, né? Então estou sendo agora mais rigoroso, né? Veja só, qual é a solução para essas equações? É simples, função de Green, de novo, como fizemos lá. A gente já sabe a solução quando eu tenho Laplaciano de V igual a menos ρ sobre epsilon zero. É a mesma equação de Poisson. Está aqui a solução, aqui, potencial vetor, pronto. É a mesma equação, curiosamente, né, é a mesma equação da eletrostática, só que agora para o potencial vetor, tem uma diferença. Essa constante aqui é diferente, né? Mas é μ0, aliás, aqui é μ0 sobre 4π. Tem um equívoco aí, μ0 sobre 4π. Mas aí está, né? A solução está aí. Pronto. Todos os problemas de eletrostática agora podem ser resolvidos. Agora eu uso, claro, o que eu fiz aqui, né? Para encontrar a solução daquela equação, utilizei o método aqui, né, da função de Green, eu sei qual é a forma da função de Green, essa expressão aqui, repetindo, né? Olha só, eu tenho essa equação, aquela equação, a solução é a mesma, tem essa forma aqui, né? Consequentemente, o A é dado por essa expressão. Então, temos muitos problemas que eu vou resolver deste jeito, né? A é dado por essa expressão, em coordenadas cartesianas é isto, né? Estou repetindo. E agora, como é que eu calculo o campo B? B é igual ao rotacional de A. B é igual ao rotacional de A. Aí eu vou calcular o rotacional de J, né? De R' sobre módulo de R menos R', né? É claro que agora eu preciso fazer derivadas, né? E vou chegar ao resultado que todos nós já conhecemos, né? E que foi visto no caso do eletromagnetismo mais básico, né? De novo, aqui, acho que eu perdi de novo um 4π aqui, né? Muito bem. De forma que B é igual a... Agora o B. J vetor R menos R' sobre módulo de R menos R'. Né? Aí tem algumas passagens, né, matemáticas envolvendo esses operadores, né? É o resultado, então, já conhecido, né? Então, veja só, agora temos uma nova forma de resolver problemas de magnetostática, determinando o potencial vetor, né? Ou determinando o campo magnético via lei de Biot-Savart, né? Ou então, como já vimos antes, né, utilizando a lei de Ampère naquela forma de integrais, né? Quando se trata de um fio infinito, então as expressões envolvem apenas, né, integrais de caminho, né, ao longo de um fio. Então as coisas ficam mais fáceis, tanto do campo A quanto para o campo B, porque o B é igual ao rotacional desse A que está aqui. Né? E vocês já praticaram isso várias vezes, né? Vários exercícios, né? Agora, eu vou encerrar apenas lembrando que a lei de Ampère, na verdade, corresponde a um fenômeno relativístico, né? Ou seja, se eu tenho num referencial um campo elétrico, no outro referencial aqui, que se move em relação a esse com velocidade v, né, há de surgir um campo magnético, onde B é igual a V vetor E. Né? Então, tem aqui um C ao quadrado, né? Mas esse é o fato. Né? Esse é o fato. Quem mostrou isso pela primeira vez foi Oliver Heaviside, né? Em 1888. Né? Isso para uma carga apenas, né? Mas isso aqui vale de uma maneira geral, né? Então, como é que se faz, né? Na realidade, eu tenho no
referencial do elétron, o potencial, né? Escalar, só existe o potencial escalar. Agora, de acordo com a teoria da relatividade, no outro referencial, né, nós temos um campo elétrico, um potencial elétrico, né? Aqui eu estou tomando V igual a V minúsculo vezes I ao longo do eixo X, né? Mas, além do campo elétrico, um campo magnético, e esse campo magnético é V sobre C ao quadrado, vetor E, vetor E. Então, num referencial, né, eu tenho apenas um campo elétrico, mas no outro referencial, eu tenho, e essa é a base da lei de Biot-Savart, né, por exemplo, mas também posso ir diretamente para as transformações de Lorentz. A gente vai estudar na teoria da relatividade, né? As transformações de Lorentz do potencial escalar e do potencial vetor, porque esse conjunto se transforma como um vetor de Lorentz, né? Então, veja, isso é, em princípio, né, até bastante sofisticado, né? E aqui eu tenho as expressões, né, para B no regime não relativístico, porque aqui, a rigor, com a teoria da relatividade, eu teria ainda a raiz quadrada de 1 menos V2. Então, estas expressões, né, que eu estou mostrando aqui, na verdade, elas são válidas, né, para V sobre C muito menor do que 1. Então, já são aproximados. A verdade, as fórmulas corretas, né, elas podem ser derivadas, né, a partir da teoria da relatividade. Por quê? Agora, eu tenho um referencial que tem um campo elétrico, mas no outro referencial eu tenho também um campo magnético. E aqui também eu sou levado a introduzir uma relação entre C ao quadrado e ε0 μ0. Né? Essa foi uma percepção de Maxwell originalmente. Então eu posso escrever o campo B desta forma aqui. Né? O fato é que agora eu considerei uma partícula, agora eu posso considerar um conjunto de partículas, uma substituindo a outra, né, numa situação de regime estacionário. Então, para um elemento de carga de Q, né, o campo magnético é dado por V sobre C ao quadrado, vezes dq r menos r', 4π ε0, isso vai me levar então ao μ0, né, sobre 4π, módulo de r menos r'. Ou seja, eu estou aqui deduzindo a lei de Biot-Savart, mas a partir da teoria da relatividade, na verdade. Mas posso também deduzir a expressão para o potencial vetor, né? Isso a gente vai ver na teoria da relatividade. É claro que esse vetor densidade corrente, ele é sempre dado pelo produto de ρ, a densidade, vezes V. Né? Então, eu tenho agora a lei de Biot-Savart, mas olhando a lei de Biot-Savart, né, como o resultado da transformação do campo elétrico quando visto por um outro potencial que se desloca em relação àquele. Temos, portanto, aqui como resolver problemas da magnetostática, ou calculando o campo B, ou calculando o potencial vetor, é claro, calculando o potencial vetor, tomo o rotacional dele e encontro o campo B. Tanto no caso de uma corrente, né, como no caso de uma densidade de corrente existente em vários pontos do espaço. De qualquer maneira, a magnetostática pode ser, então, problemas de magnetostática, nós temos agora duas alternativas, né, para resolver esses problemas, ou três. Posso ir direto para o campo B, ou achar primeiro o campo A, né? Mas agora eu evoquei, né, a solução envolvendo a equação de Poisson para cada uma das componentes.